Lobos em pele de cordeiro nos enganaram. Por quase 500 anos, as massas foram completamente enganadas por um conto de fadas cósmico de proporções astronômicas. Fomos ensinados uma falsidade tão gigantesca e diabólica que nos cegou de nossa própria experiência e bom senso, de ver o mundo e o universo como realmente são através de livros e programas de pseudociência, mídia de massa e educação pública, universidades e propaganda governamental. O mundo foi sistematicamente lavado cerebralmente, lentamente doutrinado ao longo dos séculos na crença inquestionável da maior mentira de todos os tempos, disse David Wardlaw Scott. Crianças são ensinadas em seus livros de geografia, quando ainda muito jovens, para compreender ou escrever o significado de tais coisas, que o mundo é um grande globo girando ao redor do Sol. E a história é repetida continuamente, ano após ano, até que atinjam a maturidade, momento em que geralmente se tornam tão absorvidas por outros assuntos que se tornam indiferentes quanto à veracidade do ensino, e como não ouvem ninguém contradizendo isso, presumem que deve ser a coisa correta, se não para acreditar, pelo menos para aceitar como um fato. Assim, dão seu consentimento tácito a uma teoria que, se tivesse sido apresentada a eles em uma idade de discrição, teriam rejeitado imediatamente. As consequências de um ensino errado, seja na religião ou na ciência, são muito mais desastrosas do que geralmente se supõe, especialmente em uma era luxuosa e laissez-faire como a nossa. O intelecto se enfraquece e a consciência se endurece. Por 500 anos, uma cabala de adoradores do Sol propagou essa cosmologia e cosmogonia nihilista e ateísta, acreditada sem questionamento pela vasta maioria do mundo. Fomos ensinados, contrariamente a todo o bom senso e experiência, que a aparentemente móvel terra plana sob nossos pés é na verdade uma enorme bola em movimento girando pelo espaço a mais de 1.600 km por hora, oscilando e inclinada 23,5 graus em seu eixo vertical, enquanto orbita o Sol a uma velocidade cegante de 107.000 km por hora em conjunto com todo o Sistema Solar espiralando a 800.000 km por hora ao redor da Via Láctea, e avançando pelo universo em expansão, afastando-se do Big Bang a incríveis 1,08 bilhões de quilômetros/h. Mas que você não pode sentir ou experimentar nada disso. Fomos ensinados que uma força misteriosa chamada gravidade, um magnetismo mágico responsável por manter tudo de cair ou voar para fora da Terra giratória, é apenas forte o suficiente para manter pessoas, oceanos e atmosfera firmemente na superfície, mas apenas fraca o suficiente para permitir que insetos, pássaros e aviões decolem com facilidade, escreveu David Wardlaw Scott. Lembro-me de ter sido ensinado quando menino que a Terra era uma grande bola girando a uma velocidade muito rápida ao redor do Sol, e quando expressei ao meu professor meus medos de que as águas dos oceanos caíssem, fui informado de que eram impedidas de fazer isso pela grande lei da gravitação de Newton, que mantinha tudo em seu devido lugar. Presumo que meus continentes devem ter mostrado alguns sinais de incredulidade, pois meu professor imediatamente acrescentou: posso mostrar-lhe uma prova direta disso. Um homem pode girar ao redor de sua cabeça um balde cheio de água, sem que ela seja derramada, e assim, da mesma maneira, os oceanos podem ser carregados ao redor do Sol sem perder uma gota. Como essa ilustração foi evidentemente destinada a resolver a questão, então não disse mais nada sobre o assunto. Se tal tivesse sido proposto a mim depois, como homem, eu teria respondido mais ou menos da seguinte forma: Senhor, permita-me dizer que a ilustração que você deu de um homem girando um balde de água ao redor de sua cabeça, e os oceanos girando ao redor do Sol, não confirma de forma alguma seu argumento, porque a água nos dois casos está sob circunstâncias completamente diferentes. Mas para ter algum valor, as condições em cada caso devem ser as mesmas, o que aqui não são. O balde é um recipiente oco que mantém a água dentro dele, enquanto, de acordo com seu ensino, a Terra é uma bola com uma curvatura contínua do lado de fora, que, de acordo com as leis da natureza, não poderia reter nenhuma água. Fomos ensinados que a Terra esférica gira a uma velocidade constante, arrastando perfeitamente a atmosfera junto para que não possamos sentir o menor movimento, perturbação, vento ou resistência do ar. Eles dizem que não podemos sentir nenhum desses movimentos porque o mágico velcro da gravidade puxa a atmosfera precisamente junto,
e não podemos medir nenhum desses movimentos porque as estrelas estão tão incrivelmente distantes que mais de 100 milhões de milhas de suposta órbita anual ao redor do Sol não resultam em uma única polegada de mudança de paralaxe relativa. Que conveniente! Fomos ensinados que a aparente órbita do Sol, planetas e estrelas, mas não a Lua, ao redor da Terra são todas ilusões ópticas, que na verdade é a Terra sob nossos pés que se move, e nossos olhos que nos enganam. Uma exceção especial é feita para a Lua, no entanto, que se diz girar ao redor da Terra exatamente como parece. Como só vemos um lado da Lua, fomos ensinados. Isso ocorre porque a suposta rotação oeste para leste da Lua de 16,6 km por hora, combinada com sua órbita de 3.680 km por hora da Terra, acontece de ser o movimento e a velocidade exatos necessários para cancelar perfeitamente a suposta rotação leste para oeste da Terra de 1.600 km por hora e a órbita de 107.000 km por hora do Sol, criando assim a ilusão do lado escuro perpétuo da Lua. Ah, é mesmo? Embora o Sol e a Lua pareçam ser corpos relativamente pequenos e de tamanho igual girando ao redor de uma Terra estacionária, fomos ensinados que isso também é uma ilusão óptica, e na verdade eles são divergentes em milhares de milhas de diâmetro. Eles dizem que o Sol tem na verdade 1.392.700 de quilômetros de diâmetro. 109 vezes mais largo que a Terra, e contrariamente a toda experiência, experimentos e bom senso, que giramos ao redor dele. Eles dizem que a Lua tem 3.474 km de diâmetro, um quarto do tamanho da Terra, e porque eles parecem ter o mesmo tamanho é porque a Lua está a apenas 384.400 km de distância, enquanto o Sol está a incompreensíveis 150 milhões de quilômetros da Terra. E essas são exatamente as distâncias e diâmetros necessários para que um observador da Terra os perceba falsamente como sendo do mesmo tamanho. Você não diz Lacantius, em seu Sobre a Falsa Sabedoria dos Filósofos, escreveu uma esfera onde as pessoas do outro lado vivem com os pés acima de suas cabeças, onde chuva, neve e granizo caem para cima, onde árvores e colheitas crescem de cabeça para baixo. E o céu é mais baixo que o chão. A antiga maravilha dos jardins suspensos da Babilônia diminui em comparação com os campos, mares, cidades e montanhas que os filósofos pagãos acreditam estar pendurados na terra sem suporte, escreveu David Wardle Scott. Confesso que não consigo imaginar como qualquer ser humano, em seu juízo perfeito, pode acreditar que o Sol é estacionário quando, com seus próprios olhos, o vê girando ao redor dos céus, nem como pode acreditar que a Terra em que está girando com a velocidade da luz ao redor do Sol quando não sente o menor movimento. Fomos ensinados que aqueles pequenos pontos de luz no céu noturno conhecidos como planetas ou estrelas errantes são na verdade habitações físicas, globulares e semelhantes à Terra a milhões de milhas de distância. Até nos mostraram supostas filmagens de vídeo de um chamado Marte. Fomos ensinados que os pequenos pontos de luz no céu conhecidos como estrelas fixas são na verdade sóis distantes a trilhões de milhas de distância, cada um completo com seus próprios sistemas solares, luas orbitando e planetas semelhantes à Terra que potencialmente abrigam vida alienígena. Fomos ensinados que a Lua não tem luz própria, mas é apenas um refletor da luz do Sol. Que alguns maçons da NASA realmente caminharam na Lua. Que outros maçons da NASA enviaram rovers para Marte. Que satélites e estações espaciais estão incessantemente girando em animação suspensa acima da Terra. Que telescópios Hubble estão tirando fotos de planetas distantes, galáxias, estrelas, quasares, buracos negros, buracos de minhoca e outros fenômenos celestes fantásticos. Fomos ensinados que nossos antigos ancestrais ignorantes por milênios acreditavam falsamente que a Terra era o centro plano e imóvel do universo. Mas graças à ciência moderna e seus profetas maçonicos como Copérnico, Newton, Galileu, Collins, Aldrin e Armstrong, agora acreditamos que o mundo é um grande globo terrestre giratório navegando pelo espaço infinito, escreveu Thomas Vinci. O ensino astronômico moderno afirma que o mundo em que vivemos é um globo que gira, revolve e gira no espaço a velocidades vertiginosas.
Que o Sol tem 1,5 milhão de vezes o volume do globo terrestre e está a quase 150 milhões de quilômetros de distância dele. Que a Lua tem cerca de 1/4 do tamanho da Terra. Que recebe toda a sua luz do Sol, e é assim apenas um refletor e não um doador de luz. Que atrai o corpo da Terra, e assim causa as marés. Que as estrelas são mundos e sóis, alguns deles iguais em importância ao nosso próprio Sol, e outros vastamente superiores a ele. Que esses mundos habitados por seres sencientes são incontáveis e ocupam um espaço ilimitado em extensão e duração, todos esses corpos interligados sendo sujeitos e sustentados pela gravitação universal, a fundação e pai de toda a estrutura. Para mentes fantasiosas e especuladores teóricos, a chamada ciência da astronomia moderna fornece um campo insuperável em qualquer ciência para a licença irrestrita da imaginação. E a construção de uma conjuração complicada de absurdos, tal como para impressionar o simplório e fazê-lo boquiaberto de admiração, para enganar até mesmo aqueles que realmente acreditam que suas suposições são fatos. Fomos ensinados que livros de ciência como Principia Mathematica de Newton, que propõem o mito heliocêntrico esférico, são os portadores da verdade, enquanto livros religiosos de fundo como a Bíblia, que propõem uma terra plana e geocêntrica, são meramente mitos desatualizados. Fomos ensinados que o universo foi projetado de forma não inteligente e criado aleatoriamente em uma coincidência cósmica de nada inexplicavelmente se tornando tudo. Fomos ensinados que através de milhões e milhões de anos de evolução acidental e acaso, o universo do Big Bang começou a manifestar sóis, luas, planetas, depois água. Então, de alguma forma, a partir de elementos mortos inertes, organismos conscientes unicelulares ganharam vida. Cresceram e se multiplicaram e mutaram em organismos maiores e diferentes, que continuaram a crescer, multiplicar e mutar, ganhando diversidade e complexidade e perdendo credibilidade ao ponto de que anfíbios rastejaram para a Terra, substituíram brânquias por pulmões, começaram a respirar ar, maturaram em mamíferos, tornaram-se bípedes, desenvolveram polegares opositores, e evoluíram em macacos. Então, em uma última adaptação acidental, um híbrido homem-macaco foi criado, e o resto é história humana, escreveu Thomas Vinci. Junte todas as façanhas imaginárias no ar especialmente escritas para interessar os jovens. Adicione a isso todas as maravilhosas aventuras de dirigíveis registradas na Filha da Revolução, e acrescente a isso todas as coisas selvagens e impossíveis encontradas nas bibliotecas atuais de ficção. E eu me atrevo a dizer que o total geral não registrará nada tão absolutamente impossível, ou tão supremamente ridículo, quanto essa ilusão científica moderna de um globo girando no espaço em várias direções diferentes, ao mesmo tempo a velocidades que nenhum homem é capaz de compreender, com os habitantes, alguns pendurados de cabeça para baixo e outros em vários ângulos para se adequar à inclinação. Escreva todos os golpes que já foram perpetrados. Nomeie todas as farsas que você já ouviu ou leu sobre. Inclua todos os impostores e bolhas já expostos. Faça uma lista de todas as armadilhas a que a credulidade popular poderia estar exposta. E você falhará em chegar perto, ou ouvir falar de uma impostura tão grosseira, uma farsa tão engenhosa, ou uma bolha de proporções tão gigantescas, como foi perpetrada e forçada sobre multidões desatentas em nome da ciência, e como fato incontestável provado pelos expositores da astronomia moderna. Vez após vez, suas teorias foram combatidas e expostas, mas tantas vezes a maioria, que não pensava por si mesma, aceitou a coisa popular. Fomos ensinados que o auge da estupidez e ingenuidade foi quando nossos ancestrais ignorantes acreditavam que a Terra era plana, e que se algum homem de alguma forma ainda pensa que a Terra é o centro imóvel do universo, ele deve ser o tipo mais primitivo de ignorante. Hoje em dia, o rótulo terraplanista tornou-se literalmente sinônimo de idiota, e é um clichê comum e depreciativo para insultar a inteligência de alguém. Ao ver um livro intitulado A Conspiração da Terra Plana, seu instinto arraigado provavelmente foi rir, zombar do mensageiro e negar a própria possibilidade, disse Marshall Hall. O que lhe parece ser alguns pensamentos que as pessoas teriam se, em poucas semanas, a convicção universalmente mantida de que a Terra gira em um eixo diariamente e orbita o Sol anualmente fosse exposta como uma decepção não científica. Lembre-se de que uma Terra girando e orbitando não é considerada uma mera hipótese ou mesmo uma teoria em qualquer lugar do mundo hoje. Oh não! Pelo contrário,
este conceito é uma verdade incontestável, um fato estabelecido em todos os livros e outros meios de comunicação em todos os lugares, incluindo os meios de comunicação da Igreja. O copernicanismo, em suma, é um conceito que é protegido em um bunker sob um teto de concreto científico sólido de 15 metros de espessura. É destinado a ser inexpugnável. É um conceito que se tornou entrincheirado nas mentes dos homens como a pedra angular indestrutível do conhecimento do homem moderno iluminado. Praticamente todas as pessoas em todos os lugares foram ensinadas a acreditar, e acreditam, que este conceito é baseado na ciência objetiva e no raciocínio secular imparcial, escreveu B. Chasbro. 99 pessoas em 100 dariam a mesma resposta à interrogação, e essa mesma resposta seria no sentido de que a Terra é um globo que gira ao redor do Sol. Os 99 que dão essa resposta o fazem porque sabem que é o caso. Como eles sabem disso? Faça essa pergunta a eles, e eles lhe darão um sorriso de piedade pelo que concebem ser uma imbecilidade de sua parte, e responderão algo como o seguinte estilo: sempre foi assim. Aprendemos na escola. Homens inteligentes dizem isso. E veja como os astrônomos podem prever eclipses. E então perdem a paciência com a própria ideia de que a teoria globular está incorreta. E um arrogante não pode haver dúvida sobre isso e encerrará tudo o que tem a dizer sobre o assunto. Agora, se os ouvidos desses 99 pudessem ser ganhos, eles seriam mostrados de uma maneira irresistível que a filosofia que falaria de um mundo redondo e giratório é uma filosofia falsa.